Livro dos Atos, capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga 2 judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Vamos entender um pouco? Irmãos, o Espírito Santo havia separado, havia escolhido o Saulo e o Barnabé, o apóstolo Paulo e o Barnabé, para uma obra especial que tinha a fazer através deles. Então a igreja orou, a igreja jejuou, colocaram a mão sobre a cabeça deles dois e depois os enviaram. Gente, assim como o Espírito Santo escolheu, separou o Saulo e o Barnabé, gente, você também é um escolhido de Deus. Deus também escolheu, o Espírito Santo separou você. Você não está aqui apenas porque você quer, você não está aqui porque alguém lhe convidou, porque você viu na televisão. Não, você está aqui porque o Senhor escolheu você. Você está aqui porque você é alguém separado pelo Espírito Santo para uma obra que Ele tem, porque Ele tem uma obra em você e através de você. No entanto, irmão, nós estamos orando por esta obra, nós estamos jejuando, nos consagrando, porque o Espírito Santo disse: separar-me Saulo e o Barnabé para a obra a qual eu tenho escolhido eles. Está lá no capítulo 13. E a igreja foi orar e foi jejuar para depois enviar. A gente quer que a obra do Senhor aconteça, a gente quer ver o Senhor agindo, a gente até pede: Deus, faz na minha vida a tua obra. Mas, irmão, nós estamos jejuando, nós estamos orando por esta obra, porque quando a igreja recebeu a direção do Espírito Santo para separar aqueles dois, eles foram orar e jejuar para depois partirem para aquela obra. Nós temos orado. Deus tem uma obra, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Deus lhe escolheu e Deus tem uma obra, mas você precisa orar. Você precisa se consagrar ao Senhor para que esta obra possa ser feita em você e através de você. Então a igreja orou, a igreja jejuou, colocaram as mãos sobre a cabeça dele e os mandaram para a obra que o Espírito Santo havia escolhido eles. Então o Saulo, Paulo e Barnabé, eles chegam então em Icônio, e entrando na sinagoga dos judeus, eles pregam de tal maneira, e pregam com uma ousadia tão grande, que a Bíblia diz que uma grande multidão creu. E não eram só judeus, porque eles estão pregando do Deus dos judeus, mas não foram só judeus, eles foram tão usados por Deus, que além dos judeus, a Bíblia diz que até os gregos, eles creram, como Deus usou eles naquele lugar. No entanto, na obra que Deus tem, meu irmão, não é só alegria não. Versículo 2, ele diz assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Eles foram usados por Deus, aí levantaram-se alguns judeus incrédulos. Irmão, e sempre vai se levantar, e minha irmã, e sempre vai se levantar alguém que não crê, alguém, meu irmão, para tentar atrapalhar. Deus levantou você, minha irmã, Deus levantou você. Pois é, o inimigo vai levantar alguém, o inimigo vai levantar alguma coisa para tentar atrapalhar a obra de Deus, para tentar fazer você desanimar, para tentar fazer você parar. Alguns judeus incrédulos começaram a se levantar contra eles, provocando e jogando os outros, os gentios, contra eles. Nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós vamos enfrentar esta oposição, esta resistência. O inimigo vai levantar os dele para tentar nos desanimar, para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir. Então você precisa ter cuidado, porque você pode estar enfrentando uma resistência, uma oposição, que a intenção é fazer você parar, é fazer você desanimar. Versículo 3: detiveram-se, pois, há muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos
se fizessem sinais e prodígios. Em vez deles desanimarem, em vez deles pararem, a Bíblia diz que eles se detiveram ali muito tempo. Eles não pararam, eles não desanimaram, apesar da resistência, da oposição, eles continuaram pregando com ousadia, irmão, e a graça do Senhor vinha através das pregações que eles davam. Irmão, não é para parar, é para continuar, é para perseverar. A graça de Deus vai se revelar, se manifestar. E eles pregavam e a graça de Deus se manifestava. E começou a acontecer sinais e prodígios. Irmão, sabe o que é prodígio? Gente, nós temos milagre. Prodígio é maior do que o milagre. Pois é, até prodígio, começou a acontecer grandes milagres, grandes obras através deles ali. E aí vem uma coisa bem interessante, versículo 4: dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Eles estavam sendo muito usados por Deus. A palavra da graça estava sendo pregada. Além da palavra, aquela pregação maravilhosa, ainda haviam os sinais e os prodígios. Gente, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que a multidão se dividiu. Não foram todos que creram, não foram todos que aceitaram, não foram todos que concordaram. Apenas uma parte, apesar dos sinais, apesar dos prodígios, apesar daquela pregação tão maravilhosa que eles faziam. Irmão, não foi todo mundo, porque infelizmente tem gente que o coração é duro. Irmão, tem gente que apesar de estar vendo milagre, tem gente que apesar de estar vendo livramento, sabe que Deus deu livramento, que Deus agiu, e apesar disso o coração ainda continua duro, a pessoa não reconhece. Irmão, tem gente que fala assim: não, se Deus fizer isso na minha vida, eu vou me converter. Vai se converter nada. Porque tem gente que está vendo milagre, irmão, o Senhor está operando, o Senhor está agindo, mas apesar dos sinais que estão vendo, ainda assim não se entregam ao Senhor, não tomam uma decisão. Esse povo estava vendo grandes sinais, mas apesar de todos estarem vendo, apenas uma parte que acreditava, apenas uma parte que aceitou, a outra não. E tem gente, irmão, que está vendo milagre, que está vendo sinal, está vendo Deus agir, está vendo Deus livrar, mas o coração está duro. Tem que estar falando: não, se Deus fizer isso, não, se Deus fizer essa obra, se Deus fizer esse milagre, eu vou me converter. Coração de pedra. Porque às vezes até Deus fazendo milagre, Deus mudando, Deus agindo, e a pessoa continua aí com o coração duro. O Senhor estava operando através dele grandes obras, mas ainda assim, apenas uma parte que acreditou. Versículo 5: e havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônica, e para a província circunvizinha. Então, como o apóstolo Paulo, Saulo, estava sendo muito usado por Deus, irmão, começou um motim. Alguns homens, tanto dos judeus como dos gentios, começaram um motim. Eles se juntaram para criar um plano para matar o apóstolo Paulo e o Barnabé. Eles vão começar a insultar, depois de insultarem, vão apedrejar. A intenção deles era matar. Eles queriam parar aquela obra naquele lugar. Então o plano era: começa a apedrejar, começa a falar contra, depois a gente apedreja, aí assim a gente mata. Só que antes do plano maligno deles se realizarem, irmão, chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. Quando eles ouviram do que eles estavam planejando, o que eles fizeram? Fugiram. Pastor, eles fugiram, eles não confiaram em Deus. Irmão, eles fugiram. E sabe por que eles fugiram? Porque Deus não mandou eles ficarem. E nós precisamos ter cuidado a respeito disso. Irmão, se Deus não mandou, irmão, preserve a sua vida.
tá? Se Deus deu uma direção, irmão, se Deus falou algo, meu irmão, confia em Deus. Se Deus falou, Deus garante. O apóstolo Paulo estava pregando em um lugar aonde também queriam matar ele, mas Deus falou: Paulo, fica aí, Paulo, porque eu tenho uma obra neste lugar, eu tenho muita gente para me ganhar nesse lugar, fica aí, ninguém vai te colocar as mãos. Irmão, Paulo ficou. Por quê? Porque Deus mandou ele ficar. Então, se Deus falou, não tenha medo, confia na palavra, porque Deus cuida, Deus guarda. Mas Deus não falou, meu irmão, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, mas Deus é comigo. Mas Deus mandou você fazer isso? Eu tenho fé em Deus. Gente, a fé vem pelo ouvir. Você ouviu Deus falando para você fazer isso? Se ouviu Deus falando para você ir para lá? Então muita gente está colocando, está tentando a Deus. Deus não mandou, ele está fazendo uma coisa que Deus mandou. Outra coisa é você não ter jeito. O Daniel não teve jeito. O Daniel, ele não foi para a cova dos leões, ele foi levado para a cova dos leões. Aí não tinha para onde ele correr, não tinha como ele sair dali. Não foi ele que entrou, foi colocado. Irmão, como ele era um servo de Deus, ele confiou e Deus guardou ele. Mas irmão, se é você que quer ir, irmão, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não mandou, não vá. Porque tem gente que está aí, não, mas Deus está comigo, eu sei que Deus vai me aguardar, eu sei que Deus, aí dá coisa errada. Mas Deus, por quê? Porque Deus não mandou você fazer, tá? Você precisa aprender, irmão, ouvir Deus. Deus falou, confia em Deus. Meu irmão, não tem jeito, não é a tua escolha, confia em Deus. Mas irmão, Deus não falou, você pode, evita, meu irmão. Tem coisas que nós devemos evitar. Se Deus não falou, então ele ouviu que estão tentando matar eles, querem apedrejar eles. Fugiram, foram para Listra, para Derbe, foram para outras cidades. Versículo 7. E o que foi que eles fizeram na outra cidade? E ali pregavam o evangelho. Quando eles chegaram em outra cidade, lá em Listra, irmão, o apóstolo Paulo não ficou desanimado. Poxa, não deu certo lá, estava indo tão bem. Eu acho que eu me cansei disso. Quer saber? Não adiantou. Quando eles chegam nessa cidade, irmão, eles vão pregar. Eles não deixam que o que aconteceu em Icônio desanime eles, façam eles desistir, façam ele parar. Não deu certo lá, não saiu como eles esperavam lá, irmão, eles vão continuar aqui. Irmão, infelizmente, às vezes as coisas não vão sair como você espera. Às vezes a coisa não vai acontecer como você deseja, mas isso não é motivo para você desistir, para você parar, para você desistir da obra do Senhor, da palavra do Senhor, da promessa do Senhor. Tem gente que está desistindo, está parando, porque não deu certo, porque não foi como ele queria, não aconteceu, por causa de uma decepção, de uma frustração, alguma coisa deu errado, e por isso a pessoa está desanimada. Eu não quero mais saber disso, eu vou parar. Eles não pararam, não deu certo lá em Icônio, mas quando eles chegaram aqui, eles continuaram a obra do Senhor, eles continuaram na direção de Deus, na obra qual o Espírito Santo havia separado eles. Continue na obra que Deus lhe escolheu para fazer. Meu irmão, não deixe que as decepções, frustrações, às vezes não vai dar certo, mas não pare por causa dessas coisas que não deram certo. Não desista da obra que Deus tem por causa dessas coisas. Versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então Paulo, irmão, chega naquela nova cidade e vai pregar o evangelho, vai continuar a obra que o Senhor havia chamado ele, separado ele para fazer, e pregando o evangelho. Ali ele vê um homem que era aleijado dos pés desde o seu nascimento. Aquele homem nunca havia andado. Só que aquele homem, olhando para o Paulo pregar, o Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Então Paulo foi lá com voz alta, disse: fica direito sobre os teus pés. Irmão, o homem se levantou,
o homem foi curado. Gente, milagre extraordinário. Olha que bênção, que obra grandiosa que aconteceu. E sabe por que essa obra aconteceu? Sabe por que esse milagre aconteceu? Porque o Paulo não parou, porque o Paulo não desistiu, porque o Paulo não desanimou diante da decepção em Icônio. Depois daquilo que não deu certo, ele não parou na obra que Deus chamou ele para fazer, porque ele não desistiu. Resultado, ele está vendo agora um grande milagre, algo maravilhoso acontecer diante dele. E foi uma obra tão grande. Versículo 11, ele diz assim, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram uma voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Foi um milagre tão extraordinário que todas as pessoas ficaram impressionadas e começaram a dizer que o Paulo e Barnabé eram deuses que desceram, se fizeram um homem estava entre eles. Por isso aquele milagre aconteceu. Gente, é uma obra maravilhosa. Por quê? Porque ele não desanimou, porque ele não parou, porque ele não deixou que a decepção lá de Icônio impedisse ele de continuar a obra em Derbe, em Listra. Irmão, não deixe as decepções impedir você de ver a obra que Deus tem, o milagre que Deus quer fazer, as maravilhas que Deus quer operar. Ele está vendo algo maravilhoso, mas como falei agora, a obra de Deus não é só alegria. Continua lendo, ele diz mais: e chamavam Júpiter a Barnabé e a Mercúrio a Paulo, porque era este o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificá-los. Então o Barnabé e o Paulo, usados por Deus, aconteceu aquele milagre extraordinário. A multidão está impressionada, está espantada, achando que eles eram deuses. Foi um milagre tão grande que eles achavam que eles eram deuses, e chamavam o Barnabé de Mercúrio e o Saulo de Júpiter, ou é o contrário, porque para eles eram deuses. E aí os sacerdotes desses templos trouxeram, irmão, um touro, trouxeram grinaldas e queriam sacrificar o touro ao Paulo e ao Barnabé, porque para eles aqueles homens eram deuses. Irmão, é incrível como o ser humano consegue transformar uma bênção em maldição. Deus transforma a maldição em bênção, mas o ser humano, ele consegue transformar a bênção em maldição. Ele consegue transformar uma coisa boa em uma coisa ruim, porque Deus fez uma coisa boa, um milagre maravilhoso. O homem foi curado, o homem nunca andou e agora esse homem está andando. Algo maravilhoso aconteceu. Só que agora aquelas pessoas querem glorificar, querem adorar o Paulo e Barnabé, querem adorar homens, querem tirar a glória que era de Deus para entregar o Paulo e Barnabé. Irmão, queriam cometer idolatria. Irmão, infelizmente tem muita gente que recebe uma coisa boa, mas aquela coisa boa que ele recebeu de Deus, irmão, está levando ela a cometer um erro, está levando ele a fazer a coisa errada. Deus fez o bem, mas o bem que Deus fez na vida dele está servindo apenas para ele se afastar de Deus, para ela se distanciar de Deus. Porque em vez de dar glória a Deus, em vez de exaltar a Deus, eles queriam sacrificar o Barnabé, queriam sacrificar o Saulo, como se eles fossem deuses. Meu irmão, não dê a honra a homens, não dê glória aos homens. Meu irmão, reconheça, agradeça, mas entenda: a glória de Deus, a honra é de Deus. Não porque eu trabalhei muito, porque eu me esforcei muito. Se não fosse Deus, a tua força não ia servir de nada. Aprenda a exaltar a Deus, engrandecer a Deus. Não tire de Deus a honra, não tire de Deus a glória. A Bíblia diz que Deus não dividirá a sua glória com ninguém. E a gente está dando glória. Irmão, Deus usou o irmão, Deus usou o pastor. Não porque aquele pastor, meu irmão, aquele pastor sem Deus, ele não é nada. E a gente está deixando que uma coisa boa que Deus fez através de alguém se transforme em uma maldição na nossa vida. Irmão, Deus usou muito o pastor Joelson, usou muito para te abençoar, usou muito para te ajudar. Aí o pastor Joelson saiu da igreja, aí você ficou chateado, zangado, e você sai da igreja também. Irmão, você deixou que Deus, aquilo de bom que Deus fez na tua vida se transformasse em uma coisa ruim.
Idolatria. Pastor, mas ele não, meu irmão, foi Deus. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Era pelas mãos de Paulo, mas quem fazia é Deus. Não é o pastor Joelso, não é o pastor tal, não é, meu irmão, não é o missionário, é Deus. E a gente está idolatrando homens, a gente está pecando, a gente está errando, a gente está deixando que uma coisa boa de Deus, irmão, se transforme em uma coisa ruim para nossas vidas. Esse povo recebeu uma coisa boa de Deus e agora quer fazer uma coisa errada, sacrificar por Paulo e Barnabé. Versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazer estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva a tempo frutífero, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Gente, o Paulo começou a falar: gente, para com isso, que bobagem, que loucura é essa? Isso aí foi Deus, gente, foi o Deus que a gente rejeitou, mas Ele, apesar disso, o que criou os céus e a terra, teve misericórdia de nós, foi Ele que fez esta obra. Para com isso. Gente, o Paulo e Barnabé eram homens de Deus de verdade, porque se não fosse de Deus, é verdade, nós somos poderosos, Deus nos ungiu mesmo e eu faço essas coisas, a minha oração é poderosa, a minha oração é forte. Não, quem é forte é Deus, não é a sua oração. Eles eram homens de Deus, irmão, eles não aceitaram aquela glória que era de Deus, aquela honra que era de Deus. Eles não começaram a achar que eles eram mais especiais, que eles eram, não, gente, para com isso, foi Deus. Isso aí é Deus, para que a gente se converta a Ele. Irmão, nós precisamos ter cuidado para não roubar a glória de Deus. E tem muita gente aí roubando glória de Deus. Não porque eu sou forte, não porque eu sou ungido, porque a minha oração e eu vou orar. Coitado, está perdido já, irmão. A pessoa já está perdida. Porque quando a pessoa é de Deus de verdade, irmão, toda a glória que vem para ela, ela faz o quê? Devolve para Deus. Ela sabe que não é dela, que não é ela, é Deus. É Deus, a glória é para Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus. Eles ensinaram o povo com dificuldade. Foi difícil fazer aquelas pessoas entenderem que não foram eles, foi Deus que operou, e com dificuldade eles impediram eles de cometerem aquele erro. No entanto, versículo 19: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, olha o que eles fizeram, gente: apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Gente, o Paulo, para impedir aquelas pessoas de fazerem a coisa errada, irmão, Paulo, para ensinar aquelas pessoas a fazer a coisa certa, foi com dificuldade. Aí vieram aqueles judeus incrédulos lá de Icônio, pois eles vieram e convenceram aquelas pessoas que queriam sacrificar o Paulo. Pois é, eles convenceram o povo que queria adorar o Paulo, eles convenceram esse povo a apedrejar o Paulo. O que eles queriam fazer contra o Paulo lá em Icônio, irmão, eles conseguem aqui com facilidade. Foi difícil para o Paulo fazer aquelas pessoas agirem da maneira certa, mas com facilidade eles fazem a coisa errada. Isso aqui, sabe o que é? É a inclinação que a pessoa tem para o mal. Irmão, é difícil a pessoa fazer a coisa certa, mas para fazer a coisa errada é tão fácil, é tão rápido. Irmão, para a pessoa se converter, meu irmão, são anos às vezes que a pessoa leva para ela se converter de verdade, e às vezes uma palavra que ela ouve, ela se desvia.
um probleminha que ela enfrenta, ela sai. É tão difícil a pessoa fazer a coisa certa, mas para fazer a coisa errada, irmão, é só um empurrão. Eu falei pela manhã do irmão que eu fiz aula de batismo e eu fui batizar ele. Ele estava com 3 anos na igreja. Gente, para mim isso é um absurdo. A pessoa passa 3 anos na igreja e nem se batizar, ela se batizou. Ele passou 3 anos na igreja e não era batizado, até que ele ouviu falar mais sobre isso, aí ele tomou a decisão. Levou 3 anos para tomar a decisão em se batizar, em fazer a coisa certa. Só que esse homem um dia teve um problema, e um problema que ele teve fez com que ele parasse de ir para a igreja. Nunca mais ele foi para a igreja. Levou 3 anos para fazer a coisa certa, só precisou de uma coisinha para que ele saísse da igreja. Meu irmão, cuidado, minha irmã, vigia, porque para chegar até aqui, talvez a dificuldade que você enfrentou, irmão, quanto tempo levou para que você conhecesse Jesus, para que você aceitasse Jesus? Quanto tempo demorou você ouvir a palavra, para você tirar as coisas erradas da tua vida? Quanto tempo levou para você se converter? Aí você precisa ter cuidado, porque senão, meu irmão, é uma bobagem você sai da igreja. Porque para fazer a coisa certa é maior dificuldade, mas para fazer a coisa errada é só um empurrão. Com dificuldade o Paulo impediu eles de fazer aquela bobagem. Aí chegou os judeus incrédulos e convenceu com tanta facilidade, irmão, e eles começam a apedrejar o apóstolo Paulo. E o Paulo caiu, eles achavam que o Paulo estava morto. Ele pega o apóstolo, eu imagino, né? Pegando o apóstolo Paulo pelo pé e arrastaram ele até fora da cidade, como quem faz um animal. Só soltaram ele, jogaram ele fora porque achavam que ele estava morto. Foi tão difícil levar aquele povo a fazer a coisa certa, mas foi tão fácil levá-los a fazer a coisa errada. O apóstolo Paulo está jogado agora na rua como um animal morto. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então eles apedrejaram Paulo caiu desmaiado. Eles acharam que o Paulo estava morto, todo ensanguentado, todo arrebentado. Pegaram o apóstolo Paulo, jogaram ele para fora da cidade, pensaram que estava morto. Aí quando vieram os discípulos, irmão, rodeando o apóstolo Paulo, ele então se levanta. Ele não morreu, ele então se levanta, com a ajuda dos companheiros, volta para a cidade. Eu imagino ele se limpar, se preparar. Depois ele vai para outra cidade, e a Bíblia diz que tendo anunciado o evangelho. Gente, depois de tudo aquilo que ele passou, ele vai fazer o quê? Anunciar o evangelho. Ele vai continuar na obra que Deus havia chamado ele. Irmão, apesar do que ele enfrentou, apesar do que ele passou, ele não parou, ele não desistiu, ele não desanimou. Irmão, quantas pessoas estão aí pensando em parar, em desistir, em desanimar, porque está enfrentando uma luta, uma dificuldade, porque está enfrentando um problema. Meu irmão, você já foi apedrejado? Quantas pedras você já levou? Você já sangrou pelo Senhor, pela obra, pelo evangelho? E a gente quer parar, porque está ouvindo uma palavra, porque alguém começou a falar alguma coisa, porque alguma coisa deu errado, porque o emprego foi embora, porque alguém brigou, e aí a gente quer largar o evangelho por causa disso. Esse homem foi quase morto, ele foi apedrejado quase até a morte, e depois disso esse homem se levanta, se arruma e vai lá continuar na vontade de Deus, continuar na obra que Deus escolheu ele. Por que eu quero parar? Por que você quer parar? Porque está enfrentando uma luta. Que luta é essa que você está enfrentando? Que seja maior que a dele. Pastor, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Irmão, eu sei de uma coisa. Versículo 22. A Bíblia diz: confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Meu irmão, infelizmente não tem outro jeito, não tem outro caminho. É por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. Ah, pastor, mas eu não aguento isso não. Então você não vai entrar no reino de Deus, meu irmão. Infelizmente nós habitamos num mundo que é do maligno. E nesse mundo nós vamos ter as tribulações, as provações, as aflições. E meu irmão, em meio a essas lutas, essas dificuldades que nós vamos entrar. Se você parar, você não entra. Se você parar, você fica de fora. Se você deixar essas provações, essas dificuldades, se você deixar essas tribulações pararem você, você não entra no reino de Deus, no reino que Ele tem preparado. Então não deixa a tribulação que se levantam e se levantam contra todos. Você não é mais especial do que os outros. Todo mundo enfrenta as suas tribulações, porque importa que por muitas tribulações, irmão, vai ter muita tribulação. O que importa, meu irmão, é que você continue, mesmo com tribulação, com prova, dificuldade, continua para entrar no reino de Deus, para não ficar de fora. Ah, pastor, eu não quero mais. Meu irmão, você vai perder o reino de Deus. Meu irmão, é melhor enfrentar todas essas tribulações e entrar no reino de Deus, de que ter uma vida confortável, tranquila. Ah, você faz o que você quer, você se diverte, você aproveita, e no final você está de fora. Aí você aproveita essa vida e a eternidade inteira você está fora. Então, meu irmão, ainda que seja com tribulação, com prova, com dificuldade, meu irmão, continua. Minha irmã, continua na obra que Deus chamou, no propósito que Deus chamou, na direção que Deus deu, na palavra que Deus falou. Mesmo que esteja difícil, complicado, continue na direção do Senhor, continue na vontade, na obra que o Senhor te chamou para fazer, porque Ele continua lendo, diz mais: passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Pulei alguma coisa, gente. Versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada cidade, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Itália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. Isso aí é muito importante. Depois que eles passaram por todas aquelas regiões, todas aquelas lutas, aquelas provas, eles voltam para Antioquia, de onde eles haviam sido enviados. E eles voltaram, sabe por que eles voltaram? Porque eles já haviam cumprido a obra que Ele havia escolhido. Irmão, eles já tinham feito aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Então eles voltam para lá, porque aquilo que eles deveriam fazer, eles fizeram. A palavra se cumpriu, então eles voltam. Então, meu irmão, se você já se cumpriu tudo aquilo que Deus falou, meu irmão, você pode voltar, pode descansar, pode ficar tranquilo. Você pode parar. Se você já cumpriu, se você já alcançou, se toda a obra já se cumpriu, já alcançou tudo, hein? Tudo já foi feito, toda a família já foi salva, todas as promessas se cumpriram. Então, senão você não pode voltar, você não pode parar, você não pode desistir. Não, eu vou voltar. Já cumpriu tudo, já fez tudo, todas as promessas se cumpriram, todas as obras foram feitas. Não, pastor, ainda está faltando muita coisa. Então você não pode voltar, você não pode parar, você não pode desistir. Meu irmão, você não pode nem morrer. Você não tem, se a obra ainda não se cumpriu, se tudo aquilo que Deus queria ainda não foi feito, você não tem permissão nem para morrer. Porque muita gente, quando está enfrentando uma luta, uma prova, Deus me leva logo, oh Deus me mata. Irmão, você só pode falar isso se tudo já se cumpriu, se já fez tudo, toda a obra foi feita. Se não foi feito, nem para morrer você tem permissão. João capítulo 19, para você não achar que isso é coisa da minha cabeça. João capítulo 19. Porque o que tem de gente aí pedindo para Deus, Deus me leva logo, eu não aguento mais. Senhor, eu estou cansado, é tanta luta.
já fez tudo? Hein? Já cumpriu-se tudo? A obra já foi feita por completo? Não está faltando mais nada? Então, meu irmão, nem de morrer você tem direito ainda. Você não tem permissão nem para a morte ainda, se ainda não se cumpriu tudo. João, capítulo 19, versículo 29. João 19, 29. Ele diz assim, ó: e estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está feito, está concluído, está realizado, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Que isso, Jesus? Gente, ele morreu. Por que ele morreu? Gente, Jesus veio para cumprir toda a lei, e tudo Jesus tinha feito. Jesus levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Ele foi como um cordeiro, as vestes dele foram sorteadas, lançaram sorte sobre as suas vestes. Tudo que aconteceu com Jesus estava escrito, só faltava se cumprir uma coisa, que era o vinagre. Quando pegaram uma esponja, colocaram o vinagre, colocaram na boca de Jesus, ele bebeu aquele vinagre, ele viu que era vinagre, ele falou: está consumado, pronto, concluiu, finalizou, acabou. Aí nessa hora ele morreu, porque precisava se cumprir tudo o que diz as Escrituras. Então, quando se cumprir tudo, aí você pode morrer. Enquanto isso, não pode. É preciso, meu irmão, completar esta obra. Você não tem, se Deus quiser levar, que Ele leve, mas você não tem permissão para morrer enquanto a obra não for cumprida. Não tem permissão para voltar, não tem permissão para desanimar, não tem permissão para desistir. Você não pode, se a obra ainda não está completa, não está concluída, se ainda não está consumado, se ainda não viu tudo, então, meu irmão, você não pode parar. Você não pode desistir, nem para morrer você tem permissão. Então continue na direção do Senhor, continue na palavra, continue na vontade. Pastor, é difícil mais do que do apóstolo Paulo? É mais difícil do que o Senhor Jesus? Irmão, Paulo voltou porque ele cumpriu a obra. Jesus morreu porque foi consumada a obra. Já completou a obra na tua vida, na sua casa? Então você ainda não tem permissão para voltar, você não tem permissão para parar, nem para morrer. Então continue na obra que Deus lhe chamou, continue, meu irmão, na palavra que Deus lhe deu, continue na direção que o Senhor te colocou. Não pare, não desista, ainda que tenha a tribulação, as provações, as dificuldades, não pare, continue na direção, na palavra, na vontade do Senhor. Não pare, irmão, porque tem um reino, o reino de Deus preparado, esperando por você. Então não pare, continue perseverando, continue seguindo, continue obedecendo, continue fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos orar um pouquinho, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tem gente que